Prevê Saúde desta semana, falaremos sobre vacinação em crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, convidamos a médica pediatra, doutora Leonor. Leonor, já para iniciarmos o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como que agem as vacinas. Olá, tudo bem? Vamos, mais uma vez, obrigada, pelo isso. convite da gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonada, vacinas, gosto bastante desse tema. Bom, vamos lá, de forma bem simples, como é que funciona? Então, a vacina, você pega uma partezinha do agente agressor, que seria um vírus, a bactéria, e você usa essa partezinha da vacina para fazer a vacina, e aí essa vacina vai ser injetada ou colocada, às vezes pode ser gotinhas, pode ser por via oral, e aí essa partículazinha desse agente agressor, que é do vírus ou da bactéria, ele vai ativar algumas células de defesa que a gente tem no nosso sistema imune, e essas células de defesa vão formar os anticorpos, que todo mundo conhece. E aí, numa segunda exposição, então, por exemplo, vamos falar da varicela, catapora. Então, fez lá uma partezinha do vírus da catapora, fez a vacina, injetou na criança, o sistema imune produz o anticorpo e está lá na memória. Tem as células de memória, fica lá na memória dessa célula. Numa segunda exposição, a primeira foi através da vacina. Numa segunda exposição do próprio agente agressor, então a criança chegou perto de uma criança com catapora. A hora que esse vírus entrar, ele já vai encontrar os anticorpos. Então ele já vai ter os soldadinhos para enfrentar esse inimigo. É mais ou menos assim, de forma bem didática. Certo, eu entendi direitinho. Então, na verdade, o que existe é uma parte daquele vírus ou daquela bactéria, muitas vezes até o vírus mesmo inativado ou a bactéria morta, que faz o nosso sistema imunológico, a defesa do nosso organismo, já criar aquela primeira defesa, aquele anticorpo. E uma vez a gente entrando em contato com a própria doença, nós já vamos ter uma primeira linha de defesa. Exatamente. Ou seja, a gente não vai desenvolver aquela doença brava, vai passar uma coisa leve. Isso, exatamente. E todas as vacinas são assim? Quase todas são assim. Então, os princípios mudam. A gente fala hoje as plataformas, Então, tem plataforma de vírus inativado, a plataforma de RNA mensageiro, que agora todo mundo conhece. Que é a mais moderna que tem aí. É a mais moderna. O RNA mensageiro, o que acontece? Esse RNA, ele é fabricado, vamos dizer assim, lá pela indústria. Ele produz, ele leva a mensagem de como é que tem que produzir a proteína do vírus lá, chama proteína spike do vírus o SARS-CoV, o que causa a Covid. Então, ele vai com essa mensagem lá para a célula, ele chega na porta da célula, na membrana da célula, transmite essa mensagem vai lá para dentro da célula e a célula produz essa proteína. Então, quando for, e aí essa proteína vai lá para a superfície e ela já é reconhecida. Então o organismo já produziu o anticorpo contra aquela proteína. Quando o vírus da Covid ataca a pessoa, ele já tem essa proteção, ele já tem esse anticorpo formado através dessa tecnologia muito avançada aí. Ou seja, não vai demorar muito tempo para que o organismo entenda o que está acontecendo e comece a produzir anticorpos. Ele já vai ter o anticorpo e já vai começar a se defender logo. Exatamente. Por isso que a doença não se agrava. Exatamente. Eu acho fabulosa a história das vacinas, e fabulosa porque quando eu me formei existiam poucas vacinas para criança. Logo que nascia tomava alguma coisa, depois aos 2 meses, aos 6 meses, e depois tomava novamente com 4, 5 anos, e ia fazendo essa complementação. E hoje a quantidade de vacinas que tem é uma coisa fantástica. E todas
que estão preparadas para nos defender. Herpes zoster, varicela, coisa que a gente pegava, HPV, coisa que você pegava e só assim você ia ter o anticorpo. Quantas crianças você não atendeu com catapora? Sim, hoje tem graves. a vacina para isso. Você pode dar esse tipo de medicação para o teu filho, uma vacina que vai fazer com que ele não desenvolva, não ficava aquelas sequelas cheias de cicatrizes no rosto. Quantas pessoas da nossa idade, um pouco mais nova, os meus filhos mesmo, tiveram sequelas aí da varicela, da catapora? Sim, é verdade. Porque não tinha o que fazer, um irmão pegava, outro pegava, todo mundo pegava. Altamente contagioso. Gestantes que pegavam. Perigosíssimo para o bebezinho, né? Sim. Então eu acho que esse mundo hoje da vacina nos proporciona uma segurança muito maior frente a essas doenças. As meningites, hoje tem vacina para meningite. Sim. O quanto isso não evoluiu, o quanto isso você não está protegendo a sua família, né? Sim, exatamente. Eu acho que você deu um bom exemplo sobre as meningites, né? Porque nós somos do tempo que a gente via aquelas meningococcemia, que era uma sentença de morte, né? Sim, chegava em questão de horas. Chegava aquele paciente no pronto-socorro, criança, adulto, né? E quando chegava aquele estado de meningococcemia, infelizmente você sabia que não ia nem para a enfermaria, nem para a UTI, né? Porque morria em pouquíssimas horas. Graças a Deus hoje a gente tem bastante vacinas contra a meningite. Uma delas eu presenciei muito, né, há uns 20 e tantos anos atrás, que a gente tinha muita criança com meningite do tipo hemófilos, e vira e mexe tinha, e era um terror para nós, porque era uma coisa grave, e eu acho que já faz pelo menos uns 20 anos que eu nunca mais vi nenhuma criança ter meningite por esse agente hemófilos. Por quê? Porque esse hemófilos está lá na vacina dos 2, dos 4, dos 6 meses de idade. E que realmente isso trouxe uma segurança muito grande para tudo, né? Para essa família, para as crianças. Bom, mas o nosso programa é justamente a respeito disso. Hoje está se havendo uma polêmica muito grande, Leonor, acerca da vacinação em crianças e adolescentes para o Covid. Eu sei que muitas pessoas acabam divulgando aí nas redes sociais que é contra, outras que são a favor. Eu gostaria que você pudesse dar à luz aí da sua real opinião, lendo trabalhos, realmente tendo o conhecimento que você tem acerca da vacinação ou não das crianças e adolescentes para o Covid. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós médicos sempre seguimos protocolos das nossas sociedades científicas. Então, eu tenho, para nós pediatras, nós temos a Sociedade Brasileira de Pediatria. Para as vacinas, a gente tem a Sociedade Brasileira de Imunização. Para os problemas cardíacos, Sociedade Brasileira de Cardiologia, você na oftalmologia, enfim, todas as especialidades temos as nossas sociedades científicas. E se a gente quer um protocolo de tratamento de uma determinada doença, por exemplo, uma pneumonia, ou se eu tenho dúvida de uma vacina, por exemplo, a vacina do sarampo, onde é que eu procuro se eu tenho dúvidas? Eu procuro nessas sociedades científicas. Então, o que eu digo é que não pode ser agora a gente começar a duvidar das nossas sociedades científicas. A gente conhece as pessoas que estão lá, o diretor, o presidente, as pessoas que fazem parte dessa sociedade científica. E são pessoas muito corretas, né? Que são os nossos professores de congresso, são pessoas com reconhecimento internacional, que não teria por que falar a favor de uma vacina se ela realmente não fosse adequada para o momento. Né? Ela pode não ser a ideal,
talvez a gente precise de atualização? Com certeza, porque tudo é novo, não é? Então tudo está novo, mas são vacinas boas? Não temos a menor dúvida. Eu acho que a experiência que a gente teve nesses 2 últimos anos, e principalmente nesse último ano, né, que a gente viu o número de casos reduzindo e tudo mais, eu acho que mostra que as vacinas cumpriram o seu papel, né? Então, baseado nisso, baseado nas sociedades científicas de fora do nosso país, a sociedade americana, a americana de pediatria, a Academia Americana de Pediatria, e europeia, enfim, são tantas, né, de muita responsabilidade. Todas elas indicam a vacina contra a Covid para as crianças de 5 a 11 anos e depois de 12 a 17 anos, até a adolescência. Então, não tem por que a gente ser contra, né? A gente tem que continuar respeitando essa sociedade científica. Se elas indicam, a gente indica também. A vacina, né, você sabe que hoje, para a gente conversar, eu até fui ler algumas coisas do Ministério da Saúde. E lá está escrito, está bem claro, as vacinas não são obrigatórias. Ou seja, baseado nas informações que os pais vão colher, conversando com o seu pediatra, conversando com os médicos que vocês conhecem, baseado nisso, vocês vão tomar a melhor decisão para os seus filhos. A gente tem que entender que a escolha sempre são dos responsáveis por aquela criança, né? São dos pais, né? Eu realmente concordo com isso que você falou. Eu vi um vídeo recentemente de um professor da Unicamp, um pediatra, um senhor já, e falando da segurança da vacinação do Covid. Realmente você vê uma pessoa dessa envergadura dando um depoimento desse, realmente chancela a importância desta vacinação em criança. Nós tivemos recentemente aqui em Lençóis Paulista um caso de uma criança que vacinou e teve uma parada cardiorrespiratória. Existem alguns cuidados que devem ser tomados antes da vacinação para que não ocorra isso? Isso ocorreu por causa da vacinação ou a criança tinha alguma patologia, algo mais? Foi uma coincidência muito ruim, né, esse caso. O que aconteceu? Essa criança, tudo indica, né, por tudo que nós já recebemos de informação, tudo indica que essa criança tinha já uma síndrome, que chama síndrome Wolff-Parkinson-White, que é um tipo de arritmia que pode levar à morte súbita, que a gente já ouviu falar tantas vezes, às vezes mais em jogador de futebol, que passa mal em campo e falece, né? Essa menina provavelmente tem essa síndrome, tudo que foi visto até agora mostra que ela tem essa síndrome, ela não sabia disso, a família não sabia disso. Essa arritmia ela pode acontecer em qualquer momento, às vezes num esforço físico, às vezes numa emoção mais forte. São diversos fatores que podem desencadear o primeiro sintoma dessa síndrome, né? E essa menina teve esse primeiro sintoma no dia que tomou a vacina. Nós não sabemos por que isso aconteceu. Não tem uma relação causal com a vacina. A vacina não tinha tido tempo ainda de causar coisas dentro da criança para gerar tudo isso. Porque foi muito rápido, foi logo após a 12 criança... horas depois. 12 horas depois. Ela tomou a vacina 8, 9 horas da manhã e teve isso à noite. Então, não houve tempo de uma reação inflamatória, de uma lesão de miocárdio, não houve esse tempo. Então, tem que se investigar outras coisas. Alguns profissionais com quem eu conversei, que puderam ver essa criança mais de perto, viram no traçado, na hora que ela chegou, que ela estava com uma fibrilação ventricular, e aí fizeram choque e acabou que revertendo, graças a Deus. Enfim, baseado nisso tudo, os médicos que estão cuidando dessa criança chegaram à conclusão de que realmente ela tem essa síndrome Wolff-Parkinson-White. E realmente ela não dá sintoma. A hora que dá, muitas vezes, o indivíduo já vai a óbito. Nós tínhamos na faculdade um colega que era um ano na minha frente que tinha essa síndrome, mas ele já sabia.
Ele era filho de médicos, pai e mãe médico, e ele realmente tinha e sabia que tinha. Então, realmente é uma doença que, infelizmente, como você falou, nesta criança foi uma triste coincidência. Exatamente. Ou uma feliz coincidência. Ou uma feliz coincidência. Porque salvou a criança e ela hoje sabe o que tem como tratar essa criança. Exatamente. Mas até alivia a gente de escutar esse relato seu, porque realmente, Leonor, para a grande maioria das pessoas, ficou que a vacina tinha causado isso na criança. Eu acho que a gente tem que pegar nos números, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, que começou um mês antes da gente a vacinar as crianças de 5 a 11 anos, eles já chegaram a vacinar, até o presente momento, quase 10 milhões de crianças. Tá? Até dezembro, final de dezembro, eles tinham vacinado um pouco mais de 8 milhões. Dessas 8 milhões de crianças, 12 crianças desenvolveram miocardite. A maioria foi depois da segunda dose. E a maioria foi depois de 7, 10 dias depois dessa segunda dose. Ou seja, você vê que precisa de um tempo para fazer essa reação inflamatória lá no músculo do coração. E o que aconteceu com essas 12 crianças? Essas 12 crianças já estão bem. Está tudo certinho com elas, ficaram internadas para observação, para ser acompanhadas e já receberam alta, estão bem, está tudo certo, não estão sequeladas. Então, se a gente for ver, 8 milhões, 12 tiveram uma reação que é assustadora, óbvio que ninguém quer ter uma miocardite. Agora, se você pegar uma criança ou pacientes que tiveram a COVID, o índice de miocardite é muito maior, mas muito maior mesmo, é mais de 100 vezes maior a miocardite. Eu pelo menos conheço várias pessoas que tiveram miocardite após a doença COVID, né? Então, agora eu não conheço nenhuma pessoa que teve miocardite após a vacina. Então, a gente tem que entender que eventos adversos de vacina pode acontecer com qualquer vacina. Essa vacina ela está sendo aplicada para milhões de pessoas, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente vacina uma quantidade muito grande, mais eventos adversos podem acontecer. Sim. Tá? Mas mesmo assim, proporcionalmente, é muito menor do que a doença, o que a doença causa. Não fatais e sem sequela. Exato. E entender que países muito cautelosos estão vacinando as suas crianças, né? Estados Unidos, que é bem cauteloso em relação a isso, Israel começou cedo também, a Alemanha faz também, a Itália, enfim, tem muitos países, aqui na América do Sul, Uruguai também já está fazendo, enfim, Chile está fazendo já até com crianças mais novas, até um pouco antes, enfim, tem muitos países fazendo, países que têm um sistema de saúde confiável e que estão depositando confiança nessa vacina. Então, baseado nisso, eu acho que mostra também, dá um pouco também de confiança para a gente aqui, acreditar que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que existem pessoas que são realmente contra a vacina, mas pessoas desprovidas ou despreparadas de informação. Porque é inegável que a partir do momento que começou-se a vacinar no nosso país, a quantidade de pessoas que passaram a pegar ou até morrer pelo Covid diminuiu assustadoramente, né? A partir de agosto, setembro, esse número vem caindo, porque o número de vacinados com a segunda dose aumentou muito. E esta variável que está aí hoje, mesmo sendo uma variável que não é tão fatal quanto foram as outras, hoje está passando como uma gripezinha justamente porque está a maioria da população vacinada, quase 80% já com a segunda dose. A Omicron é uma variante que ela não respeita muito os vacinados, sabe? A gente está vendo bastante casos, mas a gente está vendo que essas pessoas estão pegando formas bem leves. Bem leves. Tá? Bem leves mesmo. Já me falaram que na África, onde não tinha ninguém vacinado, também foi leve. Ok, isso. Mas para quem está vacinado está passando imperceptível. Eu até digo
que acredito que mais um mês e pouco, eu acho que a quantidade de pessoas que vai ter pego esta variável vai ser muito maior e eu acho que vamos chegar a passar de 90% da população. Eu acho que a gente atinge um pico dentro de no máximo um mês, deve acontecer esse pico e aí depois começa a cair. Eu particularmente já comecei a sentir no atendimento que já diminuiu um pouquinho. As 2 primeiras semanas foram bastante casos. O pessoal falou que cair. o que ocorreu na África, Leonor, o pico dela seria hoje. E daqui para frente começaria a cair. Nós estamos um mês atrasado da África. Então, a gente espera que então daqui a um mês as coisas estejam boas como estão lá na África do Sul. Sim. Bom, Leonor, eu acredito que você explicou de uma maneira muito clara, muito simples, muito assertiva, de que a vacina deve ser realmente administrada em crianças acima de 5 anos, crianças acima até 11 anos, né? E as outras também, principalmente porque existem protocolos provando a eficácia da vacina nessas crianças. Esse caso isolado de Lençóis Paulista foi, infelizmente, uma coincidência. A criança tinha um problema, tomou a vacina e o problema dela aflorou pela vacina? Provavelmente não. Ela teria esse mesmo problema se não tivesse tomado a vacina. Então, que fique muito claro isso, os pais que estão com medo de vacinar os seus filhos, que a Organização Mundial de Saúde, a nossa parte de imunologia que existe no nosso país, as classes de pediatria, todas estão informando que devem ser vacinadas sim as crianças. É seguro e a chance de dar um problema é muito pequena. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu gostaria só de dar uns alertas que eu anotei hoje, que agora nós temos 2 vacinas para as crianças acima de 5 anos, a Pfizer, e de 6 anos a 17 anos, a Coronavac também foi liberada. Tá? E o que acontece? A Coronavac não deve ser feita em imunocomprometidos. Então, por exemplo, uma criança que passou por um transplante de rim, por exemplo, que toma imunossupressor, ou tem alguma doença que faça com que ela tome algum medicamento imunossupressor, então ela não pode tomar a Coronavac. Então, as crianças que forem, tem que ser lá cadastrada, né, para agendar, fazer o agendamento, elas precisam, os pais ou o responsável precisa comunicar isso na hora que for receber essa vacina. Meu filho tem tal doença, meu filho não tem doença nenhuma, tá tudo certo. Aí vai tomar a que tiver ali no momento, tudo bem. Mas esses pacientes imunocomprometidos têm que ter esse alerta. A vacina da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos é uma vacina que usa 1/3 da dose e o frasquinho dela é laranja. Até estão divulgando bastante isso para não causar nenhuma confusão em aplicar a dose do adulto numa criança. Tá? Certo. E a Coronavac, a dose é a mesma, tanto faz tomar a dose do adulto e a dose da criança é a mesma. Tá? A diferença também de tempo, uma tem entre a primeira e segunda dose são 2 meses, 8 semanas, e a da Coronavac é de 28 dias. Então são alguns cuidadinhos, como a gente tem 2 agora, os pais quando forem levar os seus filhos nos postos tem que tomar um pouquinho de cuidado nesses detalhes. Certo. Só para deixar como alerta, muitas vezes agora a gente tem visto pessoas que têm tido contato com aquelas que estão com a doença. E aí ligam para você, olha, eu estou com a doença, dá uma olhadinha lá, às vezes faz o teste. Quando que é importante fazer aquele teste para ver se a pessoa tem ou não tem? Se ela teve contato hoje, fizer o teste hoje, já acusa isso? Não, o contato não quer dizer que que ela se contaminou, né? Às vezes acontece da pessoa teve contato até próximo, aconteceu comigo isso há um mês atrás, eu tive contato com uma pessoa bem próxima e há um mês atrás a gente não estava tão preocupado, então eu fui e abracei até essa filha de um colega e ela descobriu que estava contaminada e eu não me contaminei e eu fiquei muito próxima dela. Né? Então, o contato com a pessoa contaminada não quer dizer que você também se contaminou, tá?
Até porque a gente está vacinado e tudo mais, então alguma proteção aí nós temos, né? Então, agora, se você tem sintomas, pode ser sintoma bem leve, só estou espirrando, dei umas tossidas. No terceiro dia para frente você faz o teste. Certo, isso é importante para o pessoal não ficar Isso, desesperado, que já não isso. estava encontrando nem teste, né? De tanta gente sumiu, procurando acabou. saber. Joia. Leonor, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso telespectador entendeu algo mais a respeito disso, a importância da vacinação. Hoje eu acho que muitas vezes, frente a determinadas doenças, os pais não vacinarem os seus filhos é até crime, viu, Leonor? Porque, puxa vida, se você sabe que se você tiver acesso e puder vacinar seus filhos contra o papiloma, contra uma meningite, contra um herpes, puxa vida, você vai evitar muita coisa. E não vacinar, se você tiver acesso, eu chego até a colocar que isso é um crime hoje, você deixar o teu filho exposto a isso. Eu digo sempre o seguinte, né, é uma frase já bem comum no meio das vacinas. A vacinação é um meio muito simples e fácil de promover saúde, porque você não chega até a doença, né? Você tomou uma vacina, você se protegeu dessas diversas doenças que a gente falou. A minha recomendação é mantenha seu calendário vacinal em dia, mantenha em dia. Muito obrigado, doutora Leonor. Fica aqui um convite para que a senhora volte outras vezes. Vamos falar dessa carteira vacinal aí que nós temos no nosso país, que eu acho que é uma das melhores da América Latina, né? Isso uma das melhores do mundo. Do mundo, olha a gente pode ter orgulho disso. O Programa Nacional de Imunização Brasileiro está entre as melhores do mundo. Que legal. Fico feliz, eu fico contente de escutar uma coisa dessa, principalmente sendo médico. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado. Fica aqui um convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau.